Muito boa noite, bem-vindos a mais este encontro com Deus. Que bom podermos estar juntos. Eu sei que você aí está e aí esteve ansioso à espera por este momento. É o momento em que iremos abrir a palavra de Deus. É o momento em que juntos vamos estar unidos em oração. E esta noite, meu querido amigo, vamos continuar a falar do ministério do Espírito Santo, ou melhor, do ministério de Jesus e do Espírito Santo. Eu convido esta noite a cantar, se assim desejar. Vamos cantar um hino muito interessante, um hino maravilhoso que nos fala de Jesus e nos traz a imagem daquele Jesus que está à porta, batendo. E eu espero que esta noite você possa realmente abrir a porta para que Jesus possa entrar. Vamos então agora ao nosso momento de oração intercessória. Sinceramente, eu estive a pensar por que deveríamos orar. Quais os motivos de oração que teríamos? Eu sei que talvez você esteja a passar por alguma dificuldade e necessite da oração. Sim, nós oramos por cada um de vós. Mesmo em minha casa, eu estarei orando por si, mesmo sem o conhecer, mesmo sem saber quem é, mas eu estou pedindo a Deus por todos aqueles que estão conosco neste encontro com Deus. Mas hoje eu propunha que voltássemos a orar por este tempo difícil que estamos a viver, todos nós, este tempo de pandemia terrível. Vamos orar por aqueles que estão enfrentando esta luta, esta batalha desigual nos hospitais. Eu refiro-me aos profissionais de saúde,
aos médicos, enfermeiros, auxiliares, a todos estes. Mas também vamos orar por aqueles amigos, por aquelas pessoas que também estão no hospital lutando para sobreviver desta terrível chaga, deste terrível problema que se abateu sobre a humanidade. Vamos orar esta noite por estes dois motivos, mas ainda há um outro motivo. Oremos também por todas as famílias, por todos aqueles que estão talvez confinados em suas casas, uns que estão trabalhando em casa, outros que têm que estar nos seus postos de trabalho, por todos estes que estão a viver de uma ou de outra forma, alguma dificuldade. Eu convido aí onde está a inclinar a sua fronte enquanto proferimos uma oração de intercessão ao nosso Pai Celestial. Oremos. Querido Pai, nosso eterno Deus, uma vez mais esta noite de oração, aqui estamos reunidos em Teu nome com o nosso coração cheio de gratidão pelas Tuas misericórdias, mas também, mesmo com a nossa indignidade, nós vimos até Ti, suplicando-Te o perdão dos nossos pecados e suplicando-Te, querido Pai, a Tua bênção neste tempo difícil. A bênção para aqueles que estão lutando nos hospitais pela sobrevivência de outros. Eu refiro-me aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares nos hospitais, a todos estes, Senhor, que estão nesta linha que chamamos linha de frente. Oh Pai querido, tem piedade, ajuda a cada um destes, Senhor, para que possam ter no seu coração, no meio de tanta pressão, a paz, a segurança de que Tu diriges, a vida, o coração. Oh Pai querido, também Te pedimos por aqueles que estão sofrendo por causa desta pandemia, que foram contaminados com este terrível vírus. Eu peço, Senhor, que ajudes a cada um deles para que possam ter a sua recuperação. E se for da Tua vontade, Senhor, que eles em breve possam deixar esse lugar de sofrimento e voltar para os seus lares sãos e salvos. Mas também o nosso pensamento nesta hora vai para todas as famílias, porque de alguma forma, Senhor, tudo isto afeta toda a gente, afeta as famílias. Isto também faz com que nos lares, por vezes, haja lutas, haja dificuldades, haja incompreensões, porque as pessoas estão cansadas vivendo neste tempo difícil. Oh Pai, tem misericórdia da família. Esta que é uma instituição sagrada, uma instituição Tua, Senhor, salva as famílias e ajuda-as neste tempo difícil para que, ao contrário de se desmembrarem, poderem unir-se e unir-se sobretudo a Ti, Senhor, clamando por misericórdia, clamando por salvação. Oh Pai querido, ouve a nossa oração, porque nós estamos a pedir-Te, reconhecendo que não há nenhum mérito em nós, mas nós Te pedimos e agradecemos no nome santo e amado do nosso querido Salvador Jesus. Amém. Meu querido amigo, na quarta-feira passada falávamos sobre o Espírito Santo e como Ele está ao nosso lado no momento das nossas, ou no meio das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas tribulações. Eu hoje quero falar-lhe do Espírito Santo e da justiça de Cristo, ou seja, o Espírito Santo e a justificação pela fé. Lembra-se, nós paramos ali no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8, versículo 26 de Romanos. Foi ali onde nós paramos, quando líamos aquele texto maravilhoso do apóstolo São Paulo, que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando estamos em oração, ali está o Espírito Santo intercedendo também por nós. Mas, meu querido amigo, sabe, há um paralelismo entre o capítulo 14,
15 e 16 do Evangelho de João e a Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Em todos estes capítulos, o tema central é o Espírito Santo. Jesus começa a falar sobre isso quando ele está a anunciar a sua partida, quando ele está a anunciar o término do seu ministério. E o apóstolo Paulo, depois, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, ele vai como que pegar naquelas palavras de Cristo e vai falar acerca da ação do Espírito Santo na vida de todo o Filho de Deus. Agora, repare no texto que hoje servirá de introdução para este nosso tema. Ele está, como eu disse, no Evangelho de João. Eu já tenho aqui a Bíblia aberta exatamente no capítulo 16 deste maravilhoso Evangelho. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Vamos começar com o versículo 7. Jesus, como eu disse, anunciava a sua partida, o término do seu ministério. Em breve, ele daria a sua vida por cada um de nós. Ele ia morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E depois, ele ressuscitaria e então subiria aos céus. E agora, Jesus diz então aos seus discípulos no versículo 7: Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. Interessante o que Jesus está aqui a querer dizer aos discípulos. Jesus está a dizer, olha, eu vou partir, sim, é inevitável. A minha decisão foi tomada. Eu tomei esta decisão ainda quando estava no céu, junto do meu Pai. Por isso eu vim ao mundo para morrer por vós. Sim, eu partirei, mas como eu vos prometi, dar-vos-ei um Consolador. Alguém que vai estar para sempre convosco, para vos ajudar nas vossas tribulações, para estar ao vosso lado em cada momento da vossa existência. E agora Jesus diz, olhem, e se eu não fosse, o Consolador não viria. É preciso, é realmente necessário que eu vá para que este Consolador possa vir. Porque quando eu for, então, eu hei de enviar o Consolador a cada um de vós. E a seguir, no versículo 8, eu peço-lhe que leia ou ouça com muita atenção, porque Jesus vai falar exatamente da missão do Espírito Santo. O Senhor diz, e quando Ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Repare, a missão do Espírito Santo. Jesus fala de três coisas. Diz que o Espírito Santo iria convencer o homem do pecado, iria convencer o homem da justiça e iria convencer o homem também do juízo. Como entenderemos o que significa convencer-nos do pecado? Bom, a palavra convencer, todos nós sabemos o seu significado. Quando alguém tenta convencer alguém para alcançar um objetivo, quando alguém tenta convencer alguém de uma necessidade, alguém insiste, alguém fala de uma forma séria, de uma forma direta, de uma forma insistente, persistente com essa pessoa. E por isso aqui Jesus diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado. E esta é realmente uma ação constante do Espírito Santo sobre a nossa vida. É que o Espírito Santo vem até nós para nos convencer de que realmente cometemos pecado. E quando existe um pecado em nossa vida, então o que é que vem à nossa mente? Por vezes costumamos dizer que a nossa consciência pesa. Porquê? Porque o Espírito Santo, essa é a ação do Espírito Santo, trabalhando na nossa mente, no nosso íntimo, e dizendo, olha, aquilo que tu fizestes está errado. Meus amigos, para nós obtermos o perdão dos nossos pecados, ou o perdão do nosso pecado, como quisermos, nós precisamos de três coisas. Em primeiro lugar,
precisamos de ser convencidos de que somos pecadores, de que cometemos este ou aquele pecado. Ou seja, reconhecer o nosso estado pecaminoso. Em segundo lugar, nós precisamos também do arrependimento. Porque a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. Por isso, é extremamente necessário que nos arrependamos. E aqui é a obra, aqui está a ação do Espírito Santo para nos levar ao arrependimento. E o que significa arrependimento? Arrependimento significa tristeza por ter cometido o pecado e o desejo forte de não voltar mais a cometer o mesmo pecado, de abandonar o pecado. Isso é que é o genuíno arrependimento. Arrependimento não é remorso. A Bíblia ilustra muito bem o que é arrependimento e o que é remorso. E vamos pensar, por exemplo, em Judas. Judas cometeu um terrível pecado. Ele traiu Jesus. E quando ele foi desmascarado, naquele dia em que Jesus estava junto com os seus discípulos, reunido com os seus discípulos, Judas não se arrependeu. Sabe, Judas perdeu uma grande oportunidade na sua vida. Se ele naquela ocasião tivesse confessado, reconhecido o seu pecado, se ele naquela ocasião tivesse arrependido daquilo que tinha feito, então ele teria recebido, sem dúvida, o perdão de Jesus. Mas não. Judas saiu daquela sala e nós sabemos o que é que ele fez. Ele suicidou-se, ele enforcou-se. Por quê? Ele não sentiu o genuíno arrependimento no seu coração. Ele sentia apenas remorso por ter traído o seu melhor amigo. E por isso ele se enforcou. Mas um exemplo de arrependimento genuíno, e neste contexto dos últimos momentos da vida de Jesus, nós temos em Pedro. Pedro também cometeu um terrível pecado. Ele negou o próprio Jesus. Negou. E por 3 vezes, Pedro negou Jesus. Por 3 vezes. Mas depois o que aconteceu? Diz a Bíblia que Pedro começou a pensar naquilo que tinha feito. Ele sentiu uma profunda tristeza no seu coração. E Pedro chorava amargamente por aquilo que fez, por ter negado o seu melhor amigo. E Jesus percebeu exatamente o que estava no coração de Pedro. E por isso Jesus, após a sua ressurreição, procurou Pedro. E nós sabemos que por 3 vezes também Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde durante as 3 vezes, e a terceira vez ainda com mais ênfase: sim, eu te amo, Senhor, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração, tu podes ler o que está no meu coração e sabes que eu estou tremendamente arrependido, sinto-me triste por aquilo que fiz, sinto-me envergonhado por aquilo que fiz. E então Jesus perdoou Pedro. Mas a terceira coisa que precisamos de fazer, eu já o disse, é exatamente a confissão. Precisamos confessar os nossos pecados. E sabe quem é que nos leva a dar estes 3 passos? É o Espírito Santo. Porque é Ele quem nos convence do pecado. E quando Ele nos convence do pecado, Ele convence-nos da necessidade de reconhecermos o nosso estado pecaminoso. Mas também é Ele quem nos leva ao arrependimento. E é Ele também depois quem nos leva a abrir o coração e a confessar o pecado. E o pecado deve ser confessado a Deus especificamente. Nós não podemos tratar deste assunto do pecado em nossa vida de uma forma geral e dizer a Deus: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não! Não é assim que devemos agir com o nosso Salvador. Não é assim que devemos agir com Deus. Devemos especificar exatamente o nosso pecado e pedir perdão por este ou por aquele pecado cometido, com a certeza de que, se nos arrependemos genuinamente, então o Senhor nos perdoará. Sabe porquê?
Porque Jesus disse aqui neste texto, no versículo 8, não é? Jesus diz que Ele nos convencerá também de quê? Da justiça. E o que é que significa isto? Convence-nos de que há perdão para os nossos pecados. Convence-nos que aquele sacrifício que foi feito lá no Calvário, na cruz, quando Jesus ali morreu, esse sacrifício é todo suficiente para que possamos obter o perdão e a remissão dos nossos pecados. Convence-nos que é essa justiça de Cristo quem nos purifica. Convence-nos de que aceitando Cristo como nosso Salvador pessoal, então nós podemos ser justificados. Meu querido, tu necessitas de ser justificado? Olha, o que Jesus disse, o Espírito Santo, sim, Ele convence do pecado, mas Ele também te convence da justiça de Cristo. A justiça de Cristo está à disposição. Se tu te arrependeres genuinamente, se tu confessares o teu pecado, recebe então a justiça de Jesus. Mas na última parte desse texto, Jesus diz que o Espírito Santo também nos convence do juízo. Ou seja, Jesus diz que o príncipe deste mundo já está condenado. É isso que ele diz logo num texto a seguir, a este versículo 8, que o príncipe deste mundo já está condenado. E quando é que o príncipe deste mundo será definitivamente condenado? Ele já está condenado, mas esta execução do juízo será exatamente no dia do juízo. Sabe, há pessoas que têm medo do juízo, mas há uma coisa importante que se deve saber a respeito do juízo, é que o pecado e Satanás serão para sempre erradicados. Outra coisa que é preciso nós sabermos é que Deus é justo e que por essa razão Ele não condena alguém de uma forma arbitrária. Não, Ele usa de justiça e julga retamente. É por isso que eu costumo dizer, se um dia eu não estiver salvo, não foi porque Deus foi injusto, mas foi porque eu não me arrependi genuinamente dos meus pecados. Porque Deus é justo. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, lembra-se desse texto? Nós também o citamos aqui numa anterior reunião de oração. Quem está em Cristo será o quê? Não será o quê? Não será condenado. É isso que Paulo diz. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, que anda segundo o Espírito. Bom, resumindo, a ação do Espírito Santo é importante na nossa vida. Sim, muito importante. Porque Ele nos convence da nossa indignidade, é Ele quem nos conduz de forma surpreendente a nos apropriarmos da justiça de Cristo para obtermos a justificação pela fé. E é o Espírito Santo também que nos fala e que nos convence de que Deus é justo e de que Ele fará sempre justiça. Foi por isso que Jesus chamou ao Espírito Santo de o Consolador. E agora encontramos aqui uma outra palavra interessante, Consolador. O que é o Consolador? O Consolador é aquele que consola, é aquele que traz conforto. Portanto, o Consolador está relacionado com o conforto espiritual, está relacionado com o conforto interior. É isso, é essa ação que o Espírito Santo também exerce sobre a nossa vida. Porque quando nós somos perdoados dos nossos pecados, o que é que acontece? Nós nos sentimos aliviados. Sabe, um dia dizia-me um querido irmão meu, dizia o seguinte: como eu me sinto aliviado, porque eu confessei o meu pecado ao Senhor e agora estou em paz com Deus, porque eu sei que Ele perdoou o meu pecado. É este o conforto que o Consolador traz ao nosso coração, quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas agora, meu amigo,
Vamos ler no livro de Romanos, no capítulo 8 de Romanos, o versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Repare o que aqui está escrito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos o quê? Filhos de Deus. Este texto de Romanos 8,16 devíamos tê-lo bem sublinhado na nossa Bíblia. O Espírito Santo convence-nos de que somos filhos de Deus, testifica com o nosso espírito, insiste conosco, procura convencer-nos de que somos o quê? Filhos de Deus. Oh, não existe maior conforto também do que esse, do que caminharmos no nosso dia a dia, nesta caminhada cristã, durante toda a nossa existência, com esta certeza de que somos filhos de Deus. Eu hoje quero dizer-te, meu querido amigo, minha querida amiga, tu és um filho de Deus, tu és uma filha de Deus, porque o Senhor te ama, porque tu és filha, uma filha legítima de Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. John Wesley, ele, no início do seu ministério, ainda quando muito jovem, ele se relacionou com um grupo cristão conhecido como os moravianos. E depois, mais tarde, Wesley teve uma decepção muito grande com estes moravianos e então mudou o curso da sua vida. E, no entanto, conta-se uma história interessante. Um dia, John Wesley, ele viajava de Inglaterra para os Estados Unidos numa embarcação. Naquele tempo as embarcações eram muito mais frágeis do que são hoje, não tinham os equipamentos que hoje têm, e quando faziam essas viagens, por essa razão, essas viagens longas tornavam-se também bastante perigosas. E então, a meio daquela viagem, houve uma grande tempestade, uma terrível tempestade. Diz que a tempestade era de tal forma que as pessoas entraram em pânico, começaram a chorar, a gritar, porque aquele barco era atirado pelas ondas de um lado para o outro e as pessoas gritavam, havia chuva intensa, trovões. E a certa altura, John Wesley, no meio de toda aquela confusão, ele começou a ouvir cânticos, hinos. Alguém estava a louvar a Deus. E ele percebeu que esses cânticos vinham do porão do navio. E ele desceu ao porão do navio. E ali viu um grupo de moravianos, no meio daquela tempestade, a cantarem hinos de louvor a Deus. Aquela tempestade, depois de muitas horas, ela serenou. E quando veio realmente a grande bonança, Wesley, refeito, ele passeava pelos corredores daquele navio e, a certa altura, ele vê ali o pastor moraviano e dirigiu-se ao pastor moraviano e perguntou-lhe: eu reparei que ontem, no meio daquela tempestade, vocês cantavam hinos de louvor? As vossas crianças não estavam com medo? As vossas mulheres não estavam com medo? Os vossos homens também não temiam? E o pastor moraviano olhou para Wesley e disse: abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 16, e leia o que está escrito lá. E Wesley leu em voz alta: porque o mesmo Espírito testifica com o vosso espírito de que sois o quê? Filhos de Deus. Então o pastor moraviano disse a Wesley: você tem a certeza que é um filho de Deus? O
O Espírito Santo já o convenceu de que você é um filho de Deus? Pois quando nós ontem cantávamos hinos, nós cantávamos porque temos a certeza de que somos filhos de Deus. Mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio das dificuldades, somos filhos de Deus. Meu querido amigo, eu não sei se está tudo bem na tua vida, se estás a viver um momento difícil na tua vida, se realmente há uma tempestade grande na tua vida, no teu coração, no teu interior. Eu quero dizer-te que tu és um filho de Deus e tu precisas acreditar nisto, porque é o Espírito Santo quem o diz, é o Espírito Santo quem está a testificar com teu espírito de que tu és um filho de Deus. Mesmo no meio das tempestades, mesmo no meio das dificuldades, quando as coisas não vão bem, nós podemos sentir o conforto e a segurança de que mesmo aí nós somos filhos de Deus. Oh, esta noite, antes de terminarmos com uma oração, nós vamos cantar aquele belo hino que foi cantado um dia também no meio de uma catástrofe, de um desastre tremendo, o hino Mais Perto Quero Estar. Sempre que eu canto esse hino, eu lembro-me de todas as tempestades pelas quais eu passei e que senti que era, no meio delas, um filho de Deus. E foi isto que me ajudou também a sobreviver. Meu querido amigo, minha querida amiga, nunca te esqueças. Tu és um filho de Deus. Por isso, o melhor lugar onde nós podemos estar é junto de Jesus. Vamos ouvir este cântico. Vamos agora ter um tempo de oração. Esta é a nossa oração de despedida esta noite. E antes de orar, eu queria dizer que na próxima quarta-feira vamos voltar a encontrar-nos aqui, exatamente, na Novo Tempo Portugal,
à mesma hora, às 20h30. Mas vamos orar ao Senhor. Querido Pai, a nossa oração a Ti neste momento é uma oração de gratidão por esta certeza de que somos Teus filhos, mesmo no meio das tempestades, das lutas, quando parece que não há solução. Nós podemos ter este conforto e esta certeza do Teu Santo Espírito, de que somos Teus filhos, e por isso, Senhor, Tu estás lá perto para nos ajudar e também para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas lutas na vida espiritual, na resolução do nosso problema do pecado em nossa vida. Obrigado, Senhor, a nossa gratidão, porque é o Teu Santo Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas é também o Teu Santo Espírito que está todos os dias ao nosso lado para nos conduzir nesta caminhada até o dia em que veremos Jesus face a face. Ó Senhor, somos-te inteiramente gratos, infinitamente gratos, e nós agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.